Bem, durante uma participação aqui não, com a Revista Oeste, o advogado do ex-deputado federal Daniel Silveira disse que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está sendo denunciado perante os órgãos internacionais. Além disso, claro, o advogado chama o ministro também de torturador e que estaria praticando sadismo contra o ministro, aliás, contra o ex-deputado federal Daniel Silveira. Vamos ver essa entrevista e depois a gente vai ver aqui um trechinho da nossa Constituição e do nosso regimento interno. Aliás, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que traz ali os mecanismos que são juridicamente existentes no nosso sistema interno e são aptos a, de repente, bloquear a prática de um ato ilegal praticado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E sem a gente entrar naquela atribuição que seria do Senado Federal para o julgamento dos crimes de responsabilidade, o impeachment. Então aqui a gente vai ver a Constituição como ela aborda a responsabilização da prática de um ato de um ministro do Supremo Tribunal Federal que seja praticando uma ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção de qualquer pessoa. A gente vai ver. Então vamos assistir primeiro aqui a fala do advogado que foi dada aqui na Revista Oeste, o canal da Revista Oeste. Boa tarde, Ana. Boa tarde à audiência do Jornal da Oeste. Boa tarde, Serrão e doutora Kátia. Uma satisfação estar com vocês. A prisão ocorreu na véspera do Natal, dia 24, pela manhã. E Daniel o motivo da prisão foi que supostamente ele descumpriu medidas cautelares ao se dirigir ao hospital para atendimento médico de urgência em razão da crise renal. E aí foi devidamente comprovado nos autos, e apesar disso o relator ignorou todas as informações e documentos juntados pela defesa, inclusive informados na SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, todo o procedimento ocorrido com Daniel. E aí no dia 24 ele foi preso. No dia 25 ele passou mal pela manhã lá no Complexo Penitenciário de Bangu 8, foi levado à UPA, que fica dentro do complexo, e submetido a tratamento de médico, recebeu o medicamento e foi prescrita uma ultrassonografia para verificar a questão do problema renal que ele está enfrentando. Deixando bem claro que nós, enquanto defesa, já apresentamos documentos médicos da própria SEAP de julho, apresentamos em agosto, informando ao ministro que ele precisava de urgente tratamento médico, tratamento de saúde, principalmente na questão relacionada aos rins, que ele já tem um histórico renal desde 2019. Isso aí foi completamente ignorado. E o Daniel saiu no dia 20, dia 21 ele passou mal, ele foi ao médico, me ligou, por volta de 20 horas e 41 minutos, eu orientei a ir com urgência ao hospital e procurar o tratamento médico, ele estava com muita dor e urinando sangue, e aí ele foi, como a esposa não estava no mesmo local que ele, que ela não se sente segura na residência atual, ele passou para buscá-la e ela fez a companhia a ele até o hospital, e depois ele o deixou em casa, onde ela estava hospedada, e foi de volta para sua casa. Aí, infelizmente, na manhã do dia de Natal, o ministro, em um ato desproporcional, desarrazoado, ilegal, irracional, determinou a sua prisão. Detalhe que, quando há regressão de regime... Aqui é importante a gente ter em mente o seguinte: um ato ilegal que enseja a prisão, ou seja, restringe a liberdade de locomoção de qualquer pessoa, pode ser desafiado por um habeas corpus, que está previsto na Constituição e também no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que a gente vai ver. Só para você tomar essa nota aí, porque é justamente sobre isso que a gente vai falar. A lei, que é a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 118, parágrafo 2º, ela determina que haja uma audiência de justificação e a defesa tem que ser intimada obrigatoriamente. Se não for intimada, é nulo o ato. Não fomos intimados, só soubemos pela imprensa que ele havia sido preso e desde então a gente está na luta jurídica e sabemos muito bem que o ministro Moraes não respeita a lei, não respeita a Constituição, só respeita o que sai da cabeça dele. E aí a gente fica, nós enquanto defesa, ficamos de forma de pés e mãos atados, mas não vamos desistir. Já apresentamos ontem um recurso de uma decisão que ele disse que houve uma prejudicialidade na análise do pedido de reconsideração. Não há nenhuma aplicação desse princípio de prejudicialidade e é uma questão técnica jurídica e nós recorremos da decisão ontem mesmo, no dia 25, e estamos aí, está concluído a ele, esperamos que ele tenha um bom senso, pelo menos uma vez, em respeitar a lei, porque ele insiste em desrespeitar a lei e aplicar o direito penal do inimigo ao seu desafeto, ao seu preso de estimação, chamado Daniel Silveira, que está sofrendo tortura lá no presídio de Bangu. Aliás, ele foi torturado desde sempre, foi denunciado por 2, 3 vezes, aliás, por 3 vezes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e será feita a 4ª denúncia pela prática de tortura. Ana. Doutor, antes da minha próxima... Aqui é o seguinte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela não tem competência para o julgamento de pessoas. Você vai ter o julgamento de pessoas pelo Tribunal Penal Internacional, aquele Tribunal de Haia, tudo bem, seria razoável. Mas o que eu quero trazer com você é justamente o seguinte: a Constituição, para a gente já terminar aqui de assistir a entrevista com o advogado, mas a Constituição estabelece o habeas corpus. Então o advogado fala, não, o ato da prisão
do Daniel Silveira, do ex-deputado federal, por parte de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, constitui uma ilegalidade. Ora, se constitui uma ilegalidade praticada por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o remédio está aqui no artigo 102, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, que diz, olha, que compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou está aqui embaixo, os atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Se o crime é praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, é um crime comum, tá? Eu não estou falando de crime de responsabilidade. Se é crime de responsabilidade, a atribuição é do Senado. Se o crime comum é praticado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, então a própria Constituição estabelece, é o plenário. E aí o próprio regimento do Supremo Tribunal Federal também estabelece, olha, o julgamento dos habeas corpus quando o coator for, tá aqui, o próprio tribunal ou qualquer de seus ministros. Então, você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o advogado, praticando uma ilegalidade que está restringindo a liberdade do paciente, que seria o ex-deputado federal Daniel Silveira. Isso precisa ser levado ao plenário e a competência para o julgamento do habeas corpus é do plenário, porque isso é imprescindível. Ora, eu só posso supor levar essa questão para um tribunal penal internacional, e ainda que, como o advogado faz referência ao tribunal, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, se a jurisdição nacional não é suficiente. Bom, então se eu estou verificando que a jurisdição, o Supremo Tribunal Federal, que é um órgão colegiado, não está sendo suficiente para impedir aquela ilegalidade que tem se perpetuado, bom, aí sim você vai ter a atribuição de um órgão internacional, de um organismo internacional, mas que vai arrebentar o colegiado. Não pode arrebentar só um, entende? Tem essa coisa desse alvo que foi colocado no ministro Alexandre de Moraes, mas a gente tem que entender que o Supremo é um órgão colegiado e as decisões são tomadas pelo colegiado, a não ser que você tivesse o seguinte, o ministro dá uma decisão, o órgão colegiado modifica aquela decisão e o ministro vem com outra decisão, ou seja, o ministro criasse um problema dentro do próprio tribunal, o que, com todo respeito, não é o que a gente vê. A gente vê o ministro toma as decisões e o órgão colegiado referenda a decisão. Às vezes você tem ali uma divergência, o ministro Nunes Marques, o ministro André Mendonça divergindo, mas de uma forma geral o tribunal tem se manifestado de acordo ou conforme as decisões do ministro. Para a gente terminar aqui a live, a entrevista do advogado. Uma pergunta, nós vamos rodar aqui algumas matérias, alguns ilustres de matérias especiais e exclusivas feitas pela Revista Oeste, pelo nosso repórter especial Christian Costa, aqui sobre o Daniel Silveira, tá? A minha próxima pergunta é a seguinte, como é que o senhor classifica o tratamento que o STF tem dado ao Daniel Silveira? É um tratamento diferenciado. Eu até questionei, Ana, se havia necessidade, o próprio ministro disse que havia necessidade de autorização prévia para que o requerente, que no caso do Daniel, pudesse ir ao médico de emergência. Isso é inexistente, isso não existe em lugar nenhum. Não há necessidade. Por acaso você tem noção de quando é que vai ser necessário uma visita de urgência ao hospital? Absolutamente. Eu até pedi o WhatsApp pessoal dele, numa petição que foi enviada ontem, para que ele disponibilize, caso o Daniel sofra algum mal, alguma outra enfermidade, eu mesmo mando um WhatsApp para ele autorizar pelo WhatsApp, né? Porque sábado, 22 horas, recesso forense, mas eu nunca imaginei na minha vida que o STF deixaria lá de plantão um servidor exclusivamente para atender aos caprichos do ministro relacionados ao caso Daniel Silveira. Então, foi absolutamente ilegal a decisão, de forma irracional, violando completamente o devido processo legal, que, aliás, é algo que nós estamos carentes nesse país, e a defesa insiste na ilegalidade do ato. Não fomos ouvidos, não houve justificação, houve uma audiência de custódia que não tem nada a ver com a audiência de justificação. Inclusive, ele acusou o Daniel de ter mentido, o Daniel não mentiu hora nenhuma. Então, assim, é uma pessoalidade, é algo pessoal que nós vamos tomar as providências cabíveis com relação a isso. Um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da impessoalidade. Esse aí já foi para a latrina há muito tempo nesse caso, Ana. Bem, pessoal, como a gente viu, então, basicamente o advogado traz essa afirmação, essa acusação somente sobre o ministro, mas ele deveria estender, isso é algo que eu já falei outras vezes aqui, deveria ser estendido a todo o colegiado, porque o Supremo é um órgão colegiado, não é um órgão individual, e se há a prática de uma ilegalidade, de um abuso por um de seus membros, ou primeiro você submete à apreciação do colegiado. Se o colegiado julgar de acordo, ou seja, afirmando que não há ilegalidade nenhuma, você vai ter que se insurgir contra todo o colegiado, tá certo? Quero saber sua opinião, deixa aí seu comentário e a gente se vê em outro vídeo. Valeu!